Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, a série de podcasts, videocasts produzidos pela equipe da TTI em parceria com alguns dos nossos clientes, nossos fornecedores e parceiros de negócios. Eu continuo solicitando que você divulgue e compartilhe o conteúdo desse episódio nas redes sociais, com sua comunidade, com o seu ecossistema, utilizando sempre a hashtag TTIPod. Hoje, nós temos o prazer de fazermos um episódio único. É o primeiro episódio em que nós temos duas convidadas que vão falar a respeito de temas extremamente atuais e importantes. Eu tenho o prazer aqui de receber, nesse dia, a Ieda Oliveira como eu, então, uma prima, como eu, né? Primos, somos parentes, né? E a Ieda é a diretora executiva da Eletrabus, uma empresa que nós vamos falar muito mais sobre ela daqui a pouco. E também, junto com a fundadora e empreendedora Daniela Garcia. Acho que pronunciei certo, né? Garcia. Um pouco mais espanhol, né? Mas a Daniela Garcia é fundadora da EV Woman, que é uma organização que ela vai explicar um pouquinho mais, de mulheres na área do EV, né? Todo mundo hoje já ouviu, está ouvindo muito falar a respeito de veículos elétricos, de mobilidade elétrica, e a Daniela vai explicar um pouquinho mais os propósitos e os fundamentos da EV Woman. Então, queria agradecer a presença de vocês e, Ieda, por favor, gostaria que você fizesse aí a sua apresentação, pessoal. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, com a Daniela, nossa, super especial, acho que é um debate que a gente tem muito a falar sobre o tema, né. Bom, meu nome, como você já disse, né, Ieda, eu sou diretora executiva da Eletra. A Eletra é uma empresa 100% brasileira que desenvolve há mais de 25 anos sistemas elétricos para veículos pesados, principalmente ônibus, né, mas também atuamos na linha de caminhões. Então acompanhamos aí toda essa evolução, toda essa discussão, todas as pedras no caminho, né, que se encontram para fazer essa mudança, uma mudança tão importante no sistema de mobilidade no Brasil, né? Com certeza a gente vai abordar um pouquinho mais esses temas e um pouquinho mais dos grandes desafios e obstáculos também que vocês enfrentam, não só nos segmentos e nas empresas que estão dirigindo, mas também na questão da participação da mulher, né? Em posições executivas, em posições técnicas de engenharia. A gente tem um público muito forte de mulheres que assistem regularmente o nosso podcast. Então, acho que vocês vão ser pessoas inspiradoras para muitas dessas mulheres também empreender e se lançar em posições de comando dentro das empresas, tá? Daniela, por favor, fala sobre a EV Woman, fala sobre você. Sim, obrigada, Samuel, mais uma vez pelo convite. Eu acho que oportunidades como essa de debater equidade, oportunidades para o público feminino são muito importantes. O EV Woman é uma associação de mulheres no mercado de eletromobilidade e a gente tem um foco muito grande em suportar a transição de mulheres líderes e de meia liderança para a indústria de eletromobilidade. Além disso, o EV Woman tem um caráter social. A gente tem um programa de formação de mulheres em situações de vulnerabilidade social e econômica para que elas se capacitem e se profissionalizem e se tornem as instaladoras dos carregadores elétricos que têm como fundamento carregar os veículos elétricos. Então é um projeto oriundo de uma junção minha com uma sócia de El Salvador, porque a gente começou a identificar nos últimos anos que poucas mulheres tinham essa liderança e essa exposição no mercado de eletromobilidade, principalmente na América Latina. Então, é um projeto que nasce no Brasil, mas com perspectivas de expansão para o México e depois demais países da América Latina. Acho excelente, eu gosto muito porque tem uma coisa, vamos falar sobre estatísticas, tá? Sim. Ao longo da história da humanidade, nós, homens, estou falando do gênero masculino, a gente historicamente vive menos do que as mulheres. Porque ao longo da história os homens estiveram mais expostos a guerras, a determinadas atividades, né?
que reforçaram a virilidade masculina, a ideia que a gente tem, né, na cabeça de que um trabalho masculino é coisas de homens e tudo mais, né? E ao longo do tempo foi feita uma construção social de que a mulher era a mãe, a mulher era aquela para cuidar de casa e fazer determinadas atividades, vamos dizer assim, mais amenas, né? E desde o meio do século passado, o movimento feminista ou de empoderamento feminino, ele vem crescendo e rompendo barreiras, né? E a gente sabe também, por uma constatação histórica, né, que nós aqui na América Latina, como é que ele chama? Nós somos muito, o argentino fala mameiros, no sentido de termos essa visão da mulher como mãe e ela fique nessa posição. Então, o que é legal nesse podcast é que a gente está falando com duas mulheres aqui que romperam essa bolha, né? Então, eu queria entender de vocês, na experiência pessoal de vocês, quais foram os grandes obstáculos e quais são os grandes desafios que vocês enfrentam todos os dias para continuar ajudando outras mulheres a furar essa bolha. Bom, vou começar um pouquinho, né? Sou um pouco mais velha que a Daniela. Eu tenho 52 anos que eu trabalho direto. Acho que o máximo que eu fiquei parada foram 2 anos. E na minha carreira profissional, eu sempre enfrentei grandes desafios nesse sentido, né? Pra você ter uma ideia, eu fui a primeira mulher a trabalhar num centro de distribuição domiciliar dos Correios. Na área de escritório, administração, só trabalhavam homens. Só que os homens, como os carteiros e os manipuladores ganhavam mais, eles ficavam 6 meses, prestavam concurso e saíam. Então eu fui a primeira mulher a trabalhar no centro de distribuição, eram 140 homens, só eu de mulher. Então uma experiência assim fascinante, né? Lidar nesse mundo, né? Porque como você falou, tem muita resistência, né? A questão da mulher como liderança, né? Como conhecimento. Depois eu trabalhei também, depois dos Correios, eu trabalhei no jornal, né? Num grande jornal regional. Foi uma experiência muito interessante, foi a minha primeira experiência como liderança, né? Também num segmento muito focado ao masculino, por incrível que pareça, né? O jornalismo também, há pouco tempo, a gente veio mulheres sendo âncoras, né, de jornais, isso era uma raridade, era uma novidade, né? Então eu vivi todo esse crescimento, né, dentro de um segmento completamente diferente. E quando eu vim parar na questão dos ônibus elétricos, aí foi muito divertido. Porque é um segmento, você imagina, eu estou há 24 anos nesse segmento, muito machista. Então a primeira feira que eu participei de ônibus, na época eram ônibus híbridos, né, era muito interessante. Tinha uma pessoa da minha equipe que trabalhava comigo, né? E isso já estava lá no stand, né? 24 anos atrás, salto alto, né? Todo elegante do lado do ônibus. Eles olhavam o ônibus, olhavam para mim e eu perguntar para quem? Para o homem, né? Porque como é que mulher vai entender disso, né? E era muito interessante, a gente ria muito, porque ele falava assim, olha, a nossa diretora pode falar sobre o ônibus. Aí eu começava a falar, potência, olha, o grupo gerador gera tanto, o motor tem tanto, de quilowatt, a rampa, enfrenta rampas de tanto, e eles ficavam assim, olhando para mim, com aquela ar de espanto, como se a mulher jamais poderia entender de veículo, muito menos de veículos pesados, né? Então eu enfrentei muito toda essa discussão, né? Episódios assim muito pitorescos nessa situação, né? Mas quem é você? O que você faz? Eu ouvi várias vezes, né? Mas como você aprendeu tudo isso? Como se a mulher não tivesse capacidade para entender sobre as questões de potência, motor, curva de motor, que é uma coisa muito, muito interessante, né? Então, para mim, foi uma vivência muito grande. Acho que hoje evoluiu bastante, mas não é uma evolução que a gente diga, olha, tá satisfatório. Não é verdade. As mulheres ganham menos que os homens, em todos os níveis, principalmente nas áreas técnicas, né? Isso a gente acompanha direto. Quando você pega as engenharias das empresas, primeiro que são poucas mulheres, a mulher tem pouca oportunidade de chegar à liderança das equipes, né? E ela sempre tem um salário menor do que o homem. O homem na mesma posição. Isso ainda é uma realidade, a gente enfrenta essas barreiras,
por isso que essa oportunidade é muito importante, né? Para a gente discutir que não existe essa... E eu costumo dizer, né, para as mulheres que vocês têm que usar o máximo possível a sua feminilidade. Usem isso a seu favor. Eu já participei de reuniões onde eu disse coisas para diretores com 3, 4 níveis acima da minha posição hierárquica na empresa, que se fosse um homem, ele teria batido na mesa. E eu falei de um jeito assim tão peculiar, né, que simplesmente ele ficou quieto e todo mundo entendeu e assumiu, e daí, então, usem mesmo. Usem, a gente tem várias... A mulher tem essa questão de ter uma visão mais humanitária das coisas, né? Nós somos mãe também, nós somos esposa, nós temos competência para fazer tudo isso, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, né? Seja mulher, seja competente, você disputa de igual para igual, em qualquer condição, não existe o melhor ou o pior, são características diferentes, né? A mulher tem essa coisa de estar olhando o filho, lavando roupa, mexendo no fogão. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo. Na área da eletrônica, nós fazemos muita montagem de painéis, né, para os ônibus. A gente prefere contratar a mulher, porque a mulher não se distrai. Ela pode falar de 10 assuntos ao mesmo tempo e ela consegue concentrar naquilo que ela está fazendo. Uhum. É uma característica, né? Não quer dizer que isso é melhor ou é pior. É que o ser humano tem, em função dessa condição que ela sempre aprendeu a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque cuidar de casa parece que é uma coisa tão simples, né? Que não é trabalhar fora, mas é isso. Você está lavando roupa, passando roupa, olhando o filho, fazendo o almoço. Então, isso te faz com que você tenha essa capacidade de concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, olha, não desistam, vão em frente, assumam, não queiram ser igual aos homens. Nós não somos iguais. Nós temos características diferentes, porém a competência é a mesma, cada um com a sua o seu skill, a sua característica. Exatamente. Eu vou até aproveitar antes de passar para a Daniela, mas eu lembrei agora da minha mãe, né? Porque minha mãe, eu assino embaixo tudo que você está dizendo. Ela dizia o seguinte: a mulher, ela é tão versátil e consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo que foi dada a ela, pela biologia, a capacidade de gerar outra pessoa. Porque se fosse dado ao homem, íamos nascer pessoas com 5 cabeças e 100 pernas, ou seja, 2, entendeu? Porque o homem é extremamente focal, ele acaba não conseguindo fazer muitas dessas relações, né? Mas, Daniela, me fala um pouquinho sobre você, os teus desafios, como é que você conseguiu furar, ou como você tem conseguido furar essa bolha? Bom, primeiramente, depois da fala inspiradora da Ieda, eu acho que a gente tem alguns desafios de talvez destacar os pontos comentados de uma forma mais prática e como a gente pode, no dia a dia, converter essas situações desafiadoras em oportunidades. Então, a minha carreira, ela começou no mercado financeiro, que é uma indústria que há 10, 15 anos atrás, ainda majoritariamente masculina, e ali eu comecei a entender que para me destacar, eu precisava utilizar as minhas potências e que era um equilíbrio entre as capacidades técnicas e analíticas, mas também o poder da comunicação e da influência através da educação, do respeito e também da energia feminina. Eu costumo dizer que uma mulher consciente da sua energia feminina, ela é uma potência. E eu acho que é isso que me ajudou ao longo da minha carreira, chegar até aqui e até mesmo entrar e fazer parte de indústrias que não são majoritariamente femininas. Então, depois que eu saí do mercado financeiro, eu comecei minha carreira oficialmente no mercado de cimento, que também é uma indústria extremamente masculina, mas eu também entendi que ali estava me preparando para um próximo passo da minha carreira, que eu pudesse, de certa forma, contribuir para a sociedade, porque eu acredito que nada ao longo da nossa vida acontece por acaso. Uhum. A gente está aqui para acumular experiências e também utilizar isso para nos ajudar, mas também ajudar a sociedade. Após disso, eu comecei a ser empresária, comecei essa jornada aos 25 anos, quando eu me mudei para a Europa, e lá eu consegui entender como funcionavam sociedades que tinham um nível de maturidade, de equidade social, de gênero, muito mais alto do que no Brasil. E lá eu comecei a entender que
a mulher, ela precisa ser respeitada pela sua capacidade. E eu acho que o profissional não deveria levar em consideração o gênero, e sim sua capacidade de geração de valor, de formação, e não é isso necessariamente que acontece em outros países. Eu acho que se a gente falar em países de muçulmanos, a gente tem uma realidade completamente diferente. Quando a gente fala de países colonizados, principalmente com a religião católica, a gente tem uma outra dinâmica. Então a gente tem que entender que o que a gente vive hoje, na verdade, é um acúmulo de várias ações sociais e culturais que acontecem há mais de 2000 anos. Muito mais. Então, depois disso, eu participei de indústrias de hotelaria e turismo, que muita gente fala, Dani, mas essa é uma indústria que tem muitas mulheres atuando. E eu falo, sim, mas normalmente nos papéis operacionais e de serviço. E não necessariamente nos tomadores de decisão ou os grandes donos das incorporações de hotelaria e turismo. E aí, eu faço parte da indústria de eletromobilidade em torno de 2 anos e meio, 3 anos. E eu, mais uma vez, me desafiei a voltar para o mercado da América Latina e para um mercado ainda que é a junção do mercado de energia com o mercado automobilismo, que, historicamente, tem um nível, um percentual de homens em alta liderança muito alto. Uhum. Mas eu acredito, e isso é muito importante, que não é porque é mais difícil ou não é comum que não seja o seu propósito. E ao longo do tempo, principalmente trabalhando bastante nos Estados Unidos e América Latina, eu comecei a ver exatamente essa discrepância entre mulheres que têm alto nível de formação, que vivem mais tempo, não chegando a cargos de liderança. Óbvio que a gente tem fatores aí biológicos e também sociais que de certa forma, são escolhas pessoais, mas que acabam, de certa forma, tendo menos mulheres em cargos de liderança. E aí, daí que surge o EV Woman. O EV Woman surgiu porque eu entendi que eu tinha o privilégio de poucas em fazer parte de um ecossistema, de uma indústria, no qual eu tinha voz. Então, eu participava dos eventos, eu era oradora desses eventos, eu representava a empresa não somente como relações públicas, mas eu era a tomadora de decisão, eu era a pessoa que assinava o contrato. E nessa indústria é muito difícil você ver. Então, da mesma forma que a Ida comentou, eu tenho inúmeros casos de assédio, de desrespeito. E muitas vezes eu sinto que é uma falta de educação e de formação. E eu acho que o EV Woman vem exatamente isso. A gente tem um foco no público feminino, mas a gente conversa com toda a sociedade. Eu acho que a gente tem um papel de não aceitar o que é desrespeitoso, mas também orientar. Porque as pessoas, elas podem errar, mas elas têm que estar abertas a aprender e não repetir os seus erros. Então, eu acho que o EV Woman, ele tem um papel, quando a gente fala mais no beneficiário final, de formar essas mulheres, principalmente aquelas que estão no nível intermediário de liderança e querem dar um próximo passo, mas também para mulheres que já estão na liderança e querem cada vez mais fortalecer e criar um ambiente favorável para que mais mulheres façam parte dessa liderança no mercado de eletromobilidade. Quando a gente fala de eletromobilidade dentro do EV Woman, a gente fala desde mobilidade sustentável, que aí envolve várias camadas aí da mobilidade, mas também energias renováveis. Porque muitas mulheres não migram para essa indústria porque elas se sentem não aptas ou não têm acesso a informações necessárias para essa migração de carreira. Então, o EV Woman tem esse caráter. E como eu comentei, a gente tem um braço social. Porque quando eu volto da Europa para a América Latina, eu comecei a identificar problemas estruturais, sociais, financeiros, econômicos, que não é a realidade da Europa. Então, aqui a gente precisa fazer programas que favoreçam ao desenvolvimento educacional dessas mulheres. Muitas mulheres não fazem uma formação técnica porque estão cuidando dos seus filhos e não têm onde deixar elas. Muitas mulheres optam em profissões que têm um ganho mais rápido
porque elas precisam colocar comida dentro de casa. Então, por que não utilizar todo esse ecossistema dessa indústria que eu tenho acesso para apoiar essas mulheres? E da mesma forma que você comentou, ao longo da história, a mulher também ocupou cargos na Revolução Industrial, nos períodos entre guerras, porque os homens estavam ocupados fazendo trabalhos mais braçais, vamos dizer assim. E elas ocuparam cargos e foi assim que a gente foi desenvolvendo. Então, da mesma forma que ao longo dos anos a gente enfrentou guerras e as mulheres começaram a ter oportunidade de fazer universidades, de começar a fazer, saírem do trabalho de casa para o trabalho fora de casa, eu entendo que hoje, por exemplo, trazendo para a realidade do Brasil, hoje a gente não tem uma formação de técnicos eletricistas, de engenheiros eletricistas suficiente se a economia brasileira voltar ao seu 100%. Então a gente precisa entender que, dado que a gente está falando de uma economia que envolve todos os âmbitos, não somente a eletromobilidade, imagina quando a eletromobilidade tiver o crescimento exponencial que a gente já tem visto nos últimos 2, 3 anos aqui no Brasil, vai faltar mão de obra qualificada. Então, por que não preparar essas mulheres para serem as instaladoras nos próximos anos? Porque a gente já tem dificuldade de arranjar mão de obra qualificada hoje. Imagina quando a gente sair, der um salto de 5, 6% de veículos elétricos para 30% da frota nacional. Então, a gente precisa começar a olhar e trabalhar com planejamento, com antecipação da demanda que a gente vai viver no futuro. Então, é nesse contexto que a EV-Woman surge e conciliando aí um pouco de experiência pessoal, mas também a visão e o propósito de auxiliar tanto o desenvolvimento nacional, mas também a equidade de gênero, que é um tema tão importante. Maravilha. Ieda, você tinha comentado de que vocês hoje, principalmente na parte de montagem dos painéis, dos ônibus e tudo mais, vocês já buscam, assim, prioritariamente um público feminino para trabalhar nisso. Isso. Me fala um pouco como que está hoje a distribuição em termos de equidade de gênero dentro da Eletra. Bom, nós temos hoje na área produtiva perto de 30% de toda a mão de obra é feminina. Perfeito. Então isso já acontece hoje, né? A gente tem uma dificuldade já hoje muito grande de contratação. Nós estamos formando muita mão de obra dentro da Eletra, porque a Eletra, ao contrário de outras empresas do segmento, a gente faz o sistema completo. Nós desenvolvemos o projeto de eletrificação, nós fabricamos os painéis eletrônicos, nós fabricamos os chicotes, as conexões, é tudo feito dentro da Eletra. Então a nossa mão de obra é uma mão de obra que ela não quando você contrata, por exemplo, uma montadora elétrica, não é aquele que simplesmente vai juntar os fios, não. Ele participa da montagem dos componentes, né? Então a gente tem feito muita formação de mão de obra. Isso como a Daniela falou, né? Hoje já é uma dificuldade, já não se encontra, não se tem... Para você ter uma ideia, quando você fala em eletrificação, você vai desde o ônibus e dos automóveis, as motos elétricas, aí você passa por toda a infraestrutura de recarga, incluindo os carregadores. Tudo isso requer assistência técnica. Então, se você pensar só na questão da assistência técnica, das manutenções preventivas que são necessárias nos ônibus, nos carregadores, você não tem mão de obra hoje. Hoje, um técnico eletrônico é a profissão mais demandada que se tem no segmento. Um técnico eletrônico hoje está com salários pressionados acima do que um engenheiro. Porque o cara é a pessoa de campo, é esse pessoal que vai a campo, né, que viaja o Brasil todo para fazer assistência técnica, ele é o profissional mais demandado hoje. Então, o técnico eletrônico hoje são pessoas que a Eletra, por exemplo, tem formado, nós temos contratado, às vezes passa por montador elétrico, aí vai para auxiliar técnico, até chegar, faz, claro, os cursos, né, a qualificação para poder formar essa mão de obra, né. Então, realmente, esse projeto, né, é muito interessante, porque é isso que você falou, né? Não se valoriza o serviço da mulher em casa. É como se aquele serviço não existisse. Então, é o homem que vai trabalhar, ele que traz o sustento, e aí a mulher, ela não tem tempo, né? Se a gente conseguir realmente uma forma de dar uma qualificação
considerando os tempos que essa mulher tem, o que ela tem que dividir, né? Isso com certeza é uma ferramenta social, né, muito importante, e uma ferramenta também para auxiliar essa mudança, né, essa transição energética que a gente está vivendo no Brasil, muito importante. Eu acho que parabéns aí, também fiquei muito inspirada pela sua fala, porque é você conseguir entender, né, em que mundo você está, né, como você faz parte desse ecossistema, né, qual é o seu papel, né, então acho que isso é fundamental. Então a gente, é um trabalho muito importante, formação de mão de obra é muito importante. Já proponho aqui, se você quiser, a gente pode fazer uma parceria lá com a Eletra, para a gente incrementar ainda mais aí essa possibilidade de treinamento e qualificação das mulheres para esse segmento. Eu me sinto bem à vontade para falar desse tema, porque é engraçado, né? A gente fala dos minorizados. Eu não gosto da palavra minoria, eu gosto dos minorizados, porque eles são criados para que entendam que fazem parte de uma minoria, mesmo não sendo. Então, de acordo com o IBGE, hoje 51% da população brasileira é constituída de mulheres, né? E elas não estão em 51% dos postos, nem de liderança, nem nos postos de trabalho. As mulheres, como a Ieda mesmo comentou, elas não ganham para fazer a mesma função, o mesmo valor do que um homem. Então, elas foram colocadas por uma pretensa maioria numa condição de minorizada, né? E a importância da formação desse grupo social, não para que ele se exclua da sociedade, mas para que ele efetivamente seja respeitado. E eu tenho muita liberdade para falar sobre isso, porque também sou um minorizado, né? Como sendo uma liderança negra no Brasil, onde 53%, 54% da população é autodeclarada negra ou descendente de... pessoas como eu, com meu fenótipo, que ocupam posições de liderança no Brasil, não chegam a 3%. E se forem mulheres, pasmem, 0,3%. Esses dados são os dados atuais que eu tive do Instituto Pactuar, que eu participo, inclusive. E aí você começa a ver que tem alguma coisa errada. Quando você, por exemplo, vai olhar que o número de empregadas domésticas que se autodeclaram negras chega a 75%, 80% da população. Então, a gente percebe que precisa, como vocês comentaram, de um letramento, precisa de uma nova cultura, onde a gente entenda que ninguém está tentando criar sectarismo, sociedade separada, só entre homens, só entre mulheres, só entre gays, só entre negros, nada só entre brancos. Não, nada disso. A gente quer efetivamente uma integração, em que as pessoas, pelo seu valor e pela sua capacidade, possam efetivamente ascender a qualquer posto, a qualquer situação que ela queira, né? Então, acho fantástico, eu sou um super apoiador disso, inclusive vou indicar algumas pessoas do meu relacionamento, para que conheçam mais a respeito desses projetos de vocês, para a formação dessa mão de obra, porque olha só, no Brasil, eu fiz uma pesquisa recente, nós temos aproximadamente 1.200.000 pessoas com o título de engenheiros no Brasil, né? E desses, 230 mil são mulheres, né? Então é um número ainda bastante pequeno. Uhum. Mas quando você vê nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país, né, grande, talvez a maior economia ainda do mundo, tudo mais, esse número não chega a 15%, né? E onde você está vendo o maior número de mulheres no que eles chamam de posições STEAM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, é na China. A China já passa de 30% de todo o pessoal na área do STEAM do gênero feminino, né? Então a gente percebe que o mundo está mudando e as pessoas que queiram continuar normalizando situações de injustiça ou de inequidade, é melhor que elas comecem a repensar, porque o mundo está mudando, a China está mudando, está vindo aí, a economia dela está crescendo, os países da Europa também vão se movimentar nesse sentido, então a gente também tem que estar nesse caminho. Então, parabéns para vocês, porque a iniciativa é simplesmente maravilhosa. Mas eu queria falar um pouquinho, ainda dentro desse assunto, que entre essas mudanças do mundo que nós estamos vendo, né, a integração, a diversidade, a inclusão, tudo mais, a questão da energia e da renovação energética também é um paradigma que precisa ser mudado, né?
há 200 anos, um pouquinho menos de 200 anos, nós criamos um modelo econômico que se mantém baseado na energia fóssil, né? Onde a gente, de uma forma, vai renovando, vai continuando com ela ainda provavelmente vai continuar durante um bom tempo, porém, o mundo está começando a chegar em situações de limite. Então a gente começa a pensar mais na eletromobilidade, a gente começa a pensar mais em energias renováveis, energia solar, energia do vento, não poluentes, no sentido de melhorar a sustentabilidade do nosso planeta, né? E também das nossas cidades. Então, Ieda, me fala um pouquinho na visão da Eletra, qual é o propósito que vocês estão tendo no sentido de... Conta um pouquinho alguns cases de vocês, onde vocês estão trabalhando para poder realmente atingir esse propósito de melhorar a sustentabilidade e a mobilidade com energia renovável dentro das nossas cidades. Então, você falou muito bem, a gente está num processo de transição, né? O mundo está mudando e é importante que se comece a pensar fora do seu quadrado, né? A gente tem que enxergar essa mudança, né? Antes de falar um pouquinho especificamente da Eletra, né? A pandemia, ela trouxe vários ensinamentos, né? Primeiro é o seguinte, o mundo descartável está com os dias contados. Não se pode mais trocar celular uma vez por ano, televisão uma vez por ano, é o copo descartável. Por quê? Porque produzir esse descartável se consome muita energia. E, em segundo lugar, se gera muito lixo, né? Então, a gente vai ouvir cada vez mais a palavra de reutilizar, transformar, retrofit, né? Ficou muito famoso retrofit de máquinas, retrofit de apartamentos, porque nós temos que trabalhar para bens mais duráveis, né? Quer dizer, não, esse mundo se você pegar a sucata automotiva, é uma coisa assim absurda, né? Então nós vamos ter que pensar diferente, os bens terão que voltar a ser duráveis. E acho que a pandemia foi um grande exemplo disso. E aí entra muito forte a eletrificação. Por quê? Você olha um pouquinho para o segmento de trem, né? Você vê o trem, né? Tem vagões de trem que duram 60, 70 anos, né? Quer dizer, a eletrificação, ela nasceu com esse conceito de durabilidade. Então, o tipo de componente que se usa, os contatores que se usam, né? E um pouquinho da história da Eletra, né? Nós nascemos com esse DNA. Nós nascemos, quando nós começamos a fazer ônibus elétrico, foi trólebus, né? Há 20 e poucos anos atrás, a equipe que está conosco desenvolveu os primeiros trólebus com tecnologia 100% brasileira. Então, ele nasceu com esse conceito de ser um bem durável, né? Pra você ter uma ideia, o sistema trólebus, quando entrou na MTU, que é o Sistema Gestor do Estado de São Paulo, 30 anos de vida útil. Então, os ônibus foram concebidos para ficar 30 anos no sistema. Depois se veio muito aquele conceito, isso não interessa muito para a indústria, né? Porque a indústria quer fazer esse giro, quer estar sempre girando, e a gente entrou nessa roda viva que não tem futuro. Na minha opinião, os bens voltarão a ter essa durabilidade. Então, a Eletra, ela desenvolve ônibus, né, elétrico, sistemas de tração para ônibus elétrico, desde a nossa equipe há mais de 35 anos. E a Eletra há 25 anos, né? Com esse conceito de durabilidade. Então, e muita gente acha que o elétrico é muita novidade. Hoje não é, a gente está sempre falando de sistemas elétricos. Então, o trólebus, que tem há mais de 60 anos no Brasil, é um ônibus elétrico, né? A tração é elétrica, a discussão é como você gera energia para esse sistema de tração. Então, no caso dos trólebus, quem alimenta esse sistema de tração elétrica é o quê? A rede aérea, ok? Na sequência, nós também lançamos o primeiro híbrido em operação comercial no mundo, é brasileiro, com tecnologia 100% nacional, lançado pela Eletra em São Bernardo. Ele tem o mesmo conceito, também é um ônibus com tração elétrica, ele apenas tem 2 fontes de energia. Ele tem um grupo gerador e um pequeno banco de baterias, por isso que ele é híbrido, porque ele tem 2 fontes de energia. Então, esse sistema elétrico que traciona o veículo é alimentado por 2 fontes.
E aí, na sequência, com a evolução das baterias, né, e a China tem todo o mérito nisso, né, eles evoluíram muito do ponto de vista tecnológico, né, e com o avanço, quando você pôde armazenar mais energia nas baterias, aí surgiu o elétrico puro, que também é o mesmo sistema de tração elétrica. Quando eu falo mesmo, né, entre aspas, porque os componentes vêm evoluindo, né, nós saímos de componentes eletrônicos que antes ocupavam boa parte do ônibus, hoje ocupa uma caixa, né, de 40 por 40. Então está toda uma evolução, mas é o mesmo conceito. É um sistema elétrico hoje alimentado por energia armazenada em baterias. Então só para simplificar um pouco essa evolução da tecnologia de tração. E a questão e a Eletra, né, ela vem desenvolvendo todas essas tecnologias ao longo do tempo. E sempre nós sempre fomos muito, muito convictos de que os ônibus têm que ter durabilidade. O que a gente percebeu nos últimos anos, né, e de novo, né, com a entrada dos produtos da Ásia, né, que tem um pouco esse conceito do descartável, não se trata de estar certo ou estar errado, é que lá a produção é muito barata, então para que ele vai fazer um motor para durar 5 anos? Né, se ele está disponível, se ele pode ir lá e trocar, esse conceito também vai cair. Por que ele tem que durar mais? Porque você gasta energia para construir esse motor, e nós não teremos energia no futuro. Então essa economia de energia tem que estar em toda a cadeia, né? E aqui não, né? Então a gente entende o seguinte: se você começar a colocar ônibus no mercado, e nós fomos, quando os produtos da CVA Elétrica, nós estamos há 24 anos, né? Quando os produtos asiáticos começaram a entrar no mercado brasileiro, nós recebemos muitas críticas. Nossa, mas vocês utilizam motor central, o motor tem que ser na roda. Olha, mas o painel, ele é todo touch, né? Você olha, você mexe ali, nossa, tá bom, ok. Passou 4 anos, os painéis touch não funcionam, porque a nossa operação de transporte é 16 horas por dia, porque os ônibus ficam no sol, porque eles andam em vias com buracos, com alavancas, sim, e os componentes não suportam esse tipo de operação. O motor na roda, quando você opera em corredor, vou dar alguns exemplos, né? Ok, perfeito, né? Você vai andar lá na periferia em Parelheiros, como andam os nossos ônibus, passando em Lombada, em Valeta, onde você fica tomando pancada na roda o tempo todo. Quer dizer, não tem durabilidade, né? Então, e hoje, passados aí esse início, né? Nós somos líderes, temos 85% do mercado de ônibus elétrico no Brasil hoje. Somos líder na venda de ônibus elétrico, mas sempre mantendo as nossas premissas. Primeiro, um ônibus elétrico não faz 1 kWh por quilômetro, gente. Me desculpa, isso pode ser em qualquer lugar do mundo, menos em São Paulo. Porque aqui você tem uma velocidade muito baixa, você tem ar-condicionado consumindo. Então, nós temos um discurso muito coerente com aquilo que a gente acredita. E isso é muito importante quando se fala no segmento de tração elétrica, né? Então, hoje nós já rodamos nos últimos 9 meses quase 2 milhões de quilômetros só com os ônibus elétricos puros. Se nós voltarmos aí para os trólebus, são milhões e milhões de quilômetros de experiência, né? Nós somos a única empresa no mundo que tem ônibus elétrico com sistema original operando há 22 anos. Nós temos trólebus em operação com o sistema de tração original há 22 anos, com manutenção menor do que o diesel. Isso é muito importante, né? Então, essa transição para os elétricos, ela vai trazer, principalmente nos centros urbanos, né? Primeiro, ela traz esse conceito de durabilidade, que é muito importante, né? Segundo, ela traz esse comparativo. Um ônibus elétrico, ele gasta, em matéria de custo, né, em valor, mais ou menos 1/6 do que gasta o seu similar diesel, comparando o diesel com energia, né? Você tem assim uma manutenção muito menor, uma maior disponibilidade da frota, porque todo o controle dele é eletrônico, né? Você não tem que fazer retífica de motor, você não tem que colocar o óleo, ele está todo controlado eletronicamente, desde a temperatura até o desempenho dos componentes, né? Então, do ponto de vista operacional, ele traz mais disponibilidade da frota e o custo comparando o diesel com energia de manutenção, menor. O que ele tem hoje é um investimento maior, porque a nossa frota, infelizmente, ela é
digamos, ridícula comparado com o resto do mundo, né? Nós Sim. temos menos de 500 ônibus elétricos em operação no Brasil, enquanto o Chile vai completar 4 mil ônibus agora até o final do ano. Então, essa dificuldade, né, essa falta de demanda, né, de produção, ela realmente joga o preço lá para cima. Do ponto de vista da cidade, né, você imagina, para o passageiro, muito mais conforto. É um ônibus super silencioso, não dá tranco. Nós tivemos algumas experiências muito importantes. O passageiro, ele espera. Começaram a colocar os elétricos intercalados com os diesel. Então ele vê lá, tem 2 ônibus diesel para entrar no terminal e o terceiro é o elétrico. Ele não sobe no diesel. Ele espera o elétrico. E tem uma coisa muito interessante hoje, que o passageiro, né, o cliente do transporte público, ele já menciona como primeiro ponto: esse ônibus não polui. Que era uma coisa que a gente não via antigamente, né? Mas hoje já tem isso como conceito. Eu vou pegar o elétrico porque o elétrico não polui. Quer dizer, junta isso toda a questão do silêncio, né? Da falta de ruído, né? E para a cidade em si, mesmo para quem não anda no transporte público, é a questão da redução de emissão, né? Você vê um único ônibus, ele deixa de emitir em São Paulo 100 toneladas de CO2 por ano. Você imagina o impacto que isso tem para uma cidade como o professor Saldiva, né, da USP, já soltou vários estudos, né, na época do inverno, que o ar está muito poluído, morrem 8 pessoas por dia por conta da qualidade do ar, né? Infarto, doenças respiratórias, né, já são cada vez mais presentes, né? Então ele tem um impacto muito grande. Agora, eu não sou daquela que acha que tudo tem que ser elétrico. Eu acho que isso é uma aberração. A gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E nós temos que preservar a diversidade da matriz energética. Isso. Então nós temos que ter elétricos, nós temos que ter ônibus híbridos, nós temos que ter gás, nós temos que ter biodiesel, nós temos que ter álcool. Essa é a grande força que o Brasil tem, né? E a gente ficou anos, né? Eu faço parte da ABVE também, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Nós ficamos anos discutindo se a matriz ia ser etanol ou se ia ser eletricidade. É uma discussão absurdamente... Tem que ser ambas. Burra. Eu diria que é uma discussão burra, porque a grande vantagem que o Brasil tem é essa diversidade da matriz energética, né? E o que realmente atravancou foi esse discurso. Durante anos discutindo, nós chegamos ao absurdo de ter uma medida provisória para beneficiar os elétricos com coletiva de imprensa que foi cancelada na coletiva de imprensa. Você tem uma ideia, a pressão o quanto isso atravancou a geração de emprego. Eu falei um pouco do Chile, né? O Chile nunca tinha comprado um ônibus que não tivesse sido fabricado no Brasil. Vai completar 4 mil ônibus vindo da Ásia. Você tem ideia do impacto econômico, né, que isso tem dentro do país? Né? Então a Eletra se posiciona assim: nós somos uma empresa brasileira, nós defendemos e nós utilizamos a cadeia nacional, porque nós entendemos que um país que tem a 3ª maior frota de ônibus urbano do mundo não pode estar na rabeira tecnológica. Ele tem que pensar em produzir esses ônibus com tecnologia nacional e incentivar toda essa cadeia, né? Então o nosso papel é esse. A gente vem e muito convictos de que os nossos produtos, os nossos ônibus, se forem descartáveis, a gente vai matar a eletrificação. A gente vende o primeiro lote e não vende os próximos, porque os bens terão que ser duráveis e a eletrificação contribui muito para isso. Então esse é o nosso papel hoje. Muito legal. Bom, eu estou vendo aqui, fico muito feliz de ouvir. Eu gosto dessas coisas, eu gosto das novidades e gosto dessa atualização, porque eu acho que, como eu falei antes, o mundo está passando por uma transição, as coisas estão mudando e as pessoas precisam prestar atenção nessas mudanças. Então, o que eu vejo aqui, Daniela, é que, assim, vai ter mais oportunidade, como você havia dito, para a formação de mais mão de obra, porque o potencial é muito grande de crescimento nessas áreas. Acho que tem que aproveitar realmente esse momento. Exatamente, eu acho que a Ieda tocou num ponto muito relevante, que é a conscientização da sociedade. Acho que a pandemia acelerou muito esse processo, que a gente começou a entender que quando a gente parou como sociedade, o meio ambiente respirou. E a gente tem acompanhado as tragédias ambientais numa velocidade que as pessoas precisam entender que elas também são responsáveis por o que está acontecendo no mundo. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um exemplo, mas assim, esse ano a gente teve níveis de chuva no sudoeste asiático
na Europa, nos Estados Unidos, é que a gente precisa entender que nossas ações locais têm impactos globais. Não dá mais para a gente olhar para o nosso quintal e achar que o que a gente faz aqui não impacta o nosso vizinho. Isso não é verdade. Então, eu acho que nesse contexto, a educação é o caminho. E quando a gente fala em formação, seja uma formação técnica ou de alta liderança, é exatamente para criar agentes de mudança. Pessoas que têm a capacidade de realmente conscientizar. E o que me move muito nessa indústria, principalmente a questão da sustentabilidade. Quando eu falo da sustentabilidade, não é somente ambiental, mas ela é financeira, ela é social, de a gente entender como sociedade a gente pode construir um mundo melhor para as próximas gerações. Eu vou até te pedir um pouco de abertura, porque durante meus estudos eu foquei muito em Donut Economics, que é um conceito muito importante de a gente entender que o nosso desenvolvimento econômico, ele tem que parar quando a gente está impactando as próximas gerações. Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para o modelo de subsistência, Não, eu só estou querendo que a gente comece a ter responsabilidade nas nossas ações no presente que impactam o futuro. Então, quando a gente traz a mulher para esse papel de liderança, a gente traz um elemento que tem essa visão holística, que tem essa visão equilibrada entre o presente e o futuro, porque ela é a guardiã da vida das próximas gerações. Então, não é somente por aspectos biológicos, mas também de conscientização, de tomar decisões que faz bem para o ecossistema e não somente para interesses próprios. Então, quando a gente analisa sociedades que têm aí monarquias feministas, até líderes feministas, a gente começa a ter vários exemplos de pessoas que tomaram decisões que faziam bem para a sociedade e não somente para cunho pessoal. Então a gente traz aí, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que teve um papel fundamental durante a primeira onda e os 2 anos de pandemia ao longo do mundo. A gente tem monarquias como hoje, nos Países Baixos, que é o país que eu estudei e morei por muitos anos. Por mais de 160 anos, eles tiveram a liderança feminina. E os Países Baixos, se você analisar, ele sempre foi um dialogador nas guerras da Europa. Por quê? O papel que a liderança feminina tinha era buscar o meio do caminho para que a sociedade pudesse se desenvolver. Então, esse é um tema que a gente pode falar só de sustentabilidade, a gente pode falar só de eletromobilidade, mas que engloba milhares de anos de história e também essa oportunidade que a gente tem de ter uma visibilidade através de um podcast como esse, de vir à tona e as pessoas começarem a se conscientizar exatamente desses temas, de como a gente pode utilizar a mão de obra feminina, como é que a gente pode aumentar o nível de respeito e equidade, seja salarial, mas até mesmo mitigar comentários que muitas vezes a gente ainda vive no nosso dia a dia. Então. E até mesmo, eu falo, semblantes de surpresa. Quando a gente olha o que a gente trouxe, normalmente nas escolas e nas universidades, as mulheres são as pessoas que têm uma média de notas mais alta. Então não faz sentido a gente ter várias estatísticas pró-mulheres em liderança, só que a realidade é completamente diferente. Então aqui... Eu não quero, eu falo assim, quando a gente fala desse tema, ele é muito sensível porque as pessoas tendem a levar para um feminismo exacerbado. E eu sempre acredito que a solução está no meio do caminho, está no equilíbrio, seja ele de curto, médio e longo prazo, mas também a gente entender que eu não quero cota para mulher na alta liderança. Eu quero oportunidades iguais para que elas cheguem naturalmente na alta liderança. Então, assim, eu vivi uma história nos meus últimos 12 anos de carreira que eu não quero que seja a realidade dos meus próximos 12 anos de carreira. Que eu tenho, normalmente, uma mulher num C-level, numa diretoria de uma grande multinacional. E normalmente é num cargo específico, seja comercial, recursos humanos.
Eu quero mulheres no papel de CFO, de COO, de CEO. E é isso que eu quero que a gente compreenda, que ela não tem que chegar lá porque ela é mulher. Ela tem que chegar lá porque ela teve oportunidades iguais e teve barreiras de entrada iguais aos homens. Porque se isso acontecer, eu tenho certeza que essa é uma realidade que vai ser mudada, não somente no Brasil, mas no mundo todo. É muito interessante. Volto a dizer, eu sempre estou dizendo para as pessoas que a gente, os minorizados, nós só lutamos para defender o nosso sagrado direito de sermos iguais. Isso. Entendeu? Então esse é o problema, que muitas vezes a gente nos cortam o acesso, mesmo tendo capacidades equivalentes, né? Tendo as experiências equivalentes, às vezes nos impedem de ascender a determinadas posições, porque a sociedade, de uma certa forma, normalizou o nosso lugar, dizendo, olha, o lugar da mulher é aquele, o lugar do gay é aquele, o lugar do negro é aquele, enfim, já normalizou um lugar e fala, fica nesse lugar e não saia desse lugar. Então a gente não quer isso, a gente quer defender e lutar pelo sagrado direito da gente ser igual, né? Eu queria trazer uma estatística. Eu trabalhei muitos anos no mercado dos Estados Unidos e existem estatísticas que mostram que as minorias recebem menos de 2% dos venture capitals. Então, você ser uma minoria faz com que você tenha mais dificuldade de acesso a capital e a gente perpetua esse modelo de gestão capitalista com as pessoas que tomam decisões há muitos anos. Então, exatamente isso. Então, se as pessoas que estão assistindo esse podcast têm essa possibilidade de auxiliar, de olhar com outros olhos e dar oportunidades a líderes minoritários, mas pessoas que têm um propósito muito claro, você, na verdade, não está mudando a realidade do hoje, você está mudando a realidade daqui para frente, seja através da sustentabilidade, seja através da equidade, seja através de acesso, porque a gente pode, no nosso dia a dia, fazer pequenas mudanças. Basta a gente escolher. Então, acho que podcasts como esse vêm exatamente para questionar a realidade, mas construir novas oportunidades. Maravilha. Olha, gente, nós estamos chegando no finalzinho. Passou rápido, né? A gente fala, tem tanta coisa, a gente poderia ficar mais 1 hora aqui falando. E eu acho que é muito legal, como TTI ou TTI, como a gente fala no Brasil, né? É interessante a gente promover esse tipo de discussão, porque como distribuidores globais de componentes eletrônicos, nós estamos em tudo. Os componentes em que nós distribuímos e que comercializamos, eles estão aqui nesses equipamentos de áudio, eles estão nessa iluminação por estado sólido, eles vão estar lá dentro do ônibus da Eletra, eles vão estar em muitos dos componentes que as instaladoras e as técnicas que o EV Woman desenvolver foram informar, eles vão estar sendo utilizados. Então, assim, a gente já tem uma experiência como empresa dentro da indústria de estarmos em vários segmentos com uma capilaridade muito grande. Então, por isso que a gente tem que aproveitar essa voz que a gente tem para poder abrir esse debate, abrir esse questionamento, e eu fico feliz de ter podido organizar esse bate-papo com vocês, e seguramente teremos outros iguais, com outras mulheres também participando, e quem sabe também posso contar com a presença de vocês nos próximos, tá? Vou rapidamente, Daniela, me fala uma coisa, se alguém tiver um interesse em conhecer um pouco mais em detalhes a respeito do EV Woman, você tem um site, um local onde as pessoas possam procurar? Perfeito. As pessoas podem entrar em contato direto comigo, que é o daniela@evwoman.com.br, mas a gente também tem as nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e é EV Woman, com E, que na verdade somos uma comunidade, não somente uma. Perfeito. Então, por favor, não deixem de procurar a gente também quando fizer o post desse episódio. A gente vai colocar na hashtag também para que as pessoas procurem. E, Ieda, no teu caso, eu vejo que você está contratando, está até fazendo uma parceria com a Daniela para fazer formação. Então, a Eletra está aí na região de São Bernardo do Campo, né, que vocês estão. Isso. Então, assim, mulheres interessadas em trabalhar nessa área, vocês já viram, né? Existe uma demanda por mão de obra específica que está faltando, então, por favor,
por a Eletrobus, acho que seria um grande destino para quem tiver o interesse de começar a caminhar para esse segmento, certo? Não, com certeza, né? Portas abertas para essas parcerias, né? De treinamento, formação de mão de obra, acho que isso é bem importante. E só como fechar um pouquinho o nosso debate aqui sobre a questão das minorias, né? Tem uma coisa que eu aprendi nesses meus 61 anos de idade, é o seguinte: imponha os seus limites desde cedo. Não dê risada de uma piadinha sem graça. Não, sabe, não ache, é o jeito dele. Não tem isso. Imponha, saiba impor os seus limites. Não gostei, não gostei, porque isso faz parte não só da sua formação, mas da educação de quem está do seu lado, né? Acho que essa acho que o Vini Júnior, né, é um exemplo de como não baixar a cabeça e não dizer não, para que é só uma brincadeira. Não é só uma brincadeira. Mulheres, não aceitem isso, saibam impor os seus limites, saibam dizer, não gostei, não é assim que eu quero, não gostei da piada, isso não tem graça, porque isso é muito importante para a formação dessa sociedade, né, para a construção dessa sociedade que a gente quer, né? Então é isso, na Eletra também posso dizer, a minha CEO é uma mulher, né? Sim, Milena Braga, uma pessoa fantástica, uma jovem executiva empreendedora, que também tem um papel aí muito forte nesse de dizer que não, a gente, como você disse, a gente não quer cota, a gente quer oportunidades iguais, né? A gente tem que ter as mesmas oportunidades, né? Como eu disse, trabalho há muito tempo, eu sou do tempo que quando se colocava um anúncio para recepcionista, se dizia boa aparência. Você já sabia. É uma coisa muito triste, né? Você já sabia o que isso significava naquele anúncio, né? Exatamente. Então eu digo o seguinte, sabe? Vamos fazer um movimento, cada um, né? Não importa se você está na minoria, se você não está na minoria, mas vamos construir essa sociedade melhor, né? Uma sociedade com menos guerra. Eu acho que a gente vive um momento tão triste, né? Do ponto de vista de evolução, né? A gente olha, como é que a gente diz para os nossos filhos que o mundo evoluiu quando ele liga a TV e só vê criança, bomba explodindo? É muito difícil. Então nós temos que ter a nossa construção, né? Atinja quem está perto de você, faça o seu papel. Porque muita gente não quer fazer as coisas achando que, não, mas isso não vai mudar nada. Vai mudar sim. Vai mudar muita coisa, né? Então acho que era isso. A Eletra está aí mostrando que é possível você ter um discurso coerente, você ter um compromisso com a realidade, você conseguir construir uma história, né? Eu acho que isso vale para a empresa, vale para as pessoas, vale para qualquer movimento que se tenha na sociedade. A gente tem que construir sempre com bases sólidas, né? Perfeito. Não, é isso mesmo. E, de novo, o futuro, ele é quase que impossível de ser previsto, mas ele tem que ser construído. Então, nós estamos no processo de construir o nosso futuro. Gente, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, avise os seus amigos, compartilhe. Vocês, mulheres, compartilhem com as irmãs, com as sobrinhas, com as filhas, com as mamães, com as avós. Acho que é muito importante, mais uma vez, agradecer a presença das nossas convidadas. E, por favor, até o próximo. Esperamos vocês no nosso próximo TTI Pod. Muito obrigado. Vamos fazer o brinde, hein? Nós temos um brinde aqui especial, né? Então tá legal. Gente, até o próximo. Muito obrigado.